Olá, aqui é o Rondi e eu te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. E se quiser também estar adquirindo este livro, deixarei o link aqui na descrição. E chega de enrolação e bora navegar nesse mar de conhecimento. A mente subconsciente, o elo de ligação. A mente subconsciente consiste de um campo de consciência no qual todos os impulsos de pensamentos que tenham chegado à mente consciente, através de qualquer um dos 5 sentidos, são classificados e gravados, e de onde pensamentos podem ser evocados ou resgatados como cartas tiradas de um arquivo. A mente subconsciente recebe e arquiva impressões sensoriais ou pensamentos, pouco importando sua natureza. Podemos nela plantar voluntariamente qualquer plano, pensamento ou objetivo que desejamos transformar em seu equivalente físico ou monetário. O subconsciente age em primeiro lugar sobre os desejos dominantes que foram associados a um sentimento emocional, tal como a fé. Lembre-se desses fatos em relação às instruções fornecidas no capítulo sobre desejo, isto é, aos 6 passos neles descritos, e as recomendações no mesmo capítulo sobre formulação e execução de planos, e compreenderá a importância do pensamento transmitido à mente subconsciente. Ela trabalha dia e noite. Através de um procedimento ainda desconhecido, recorre às forças da inteligência infinita para obter a energia com que, por iniciativa própria, transforma nossos desejos em seu equivalente físico, utilizando sempre os meios mais práticos através dos quais esse fim possa ser alcançado. Não podemos controlar inteiramente a mente subconsciente, mas podemos, por nossa iniciativa, transmitir-lhe qualquer plano, desejo ou objetivo a que desejamos dar forma concreta. Releia as instruções sobre a utilização da mente subconsciente no capítulo sobre autossugestão. Existe prova sólida em apoio à crença de que a mente subconsciente é o elo de ligação entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Ela é a intermediária através da qual podemos recorrer à vontade, às forças da inteligência infinita. Só ela realiza o processo secreto através do qual impulsos mentais são modificados e transformados em seu equivalente espiritual. Ela é o único meio através do qual a prece pode ser transmitida à fonte capaz de respondê-la. Como energizar a mente subconsciente para produzir trabalho criativo? As possibilidades de trabalho criativo relacionado com a mente subconsciente são extraordinárias e impossíveis de serem avaliadas, e nos inspiram reverência. Nunca inicio uma discussão da mente subconsciente sem um sentimento de humildade e inferioridade, ocasionado talvez pelo fato de toda a soma de conhecimentos humanos sobre esse assunto ser tão lamentavelmente exígua. Após aceitar como realidade a existência da mente subconsciente e de lhe ter compreendido as possibilidades como meio para transmutar desejos em seus equivalentes físico ou monetário, você entenderá a plena significação das instruções fornecidas no capítulo sobre desejo. Compreenderá também por que foi repetidamente exortado a tornar os desejos claros e dar-lhe formas escritas. E compreenderá também a necessidade de persistência no cumprimento das instruções. Os 13 princípios são os estímulos com os quais adquirirá capacidade de alcançar e influenciar a mente subconsciente. Não fique desanimado se não conseguir fazer isso à primeira tentativa. Lembre-se de que a mente subconsciente pode ser voluntariamente dirigida apenas através do hábito, com a orientação dada no capítulo sobre fé.
Você não teve ainda tempo de conseguir domínio sobre a fé. Seja paciente, seja persistente. Muitas das afirmações contidas nos capítulos sobre fé e autossugestão serão repetidas aqui, para proveito de sua mente subconsciente. Lembre-se, ela funciona por iniciativa própria. Faça você ou não um esforço para influenciá-la. Este fato, naturalmente, lhe sugere que pensamentos de medo e pobreza e todos os pensamentos negativos servem como estímulos a ela, a menos que domine esses impulsos e lhe dê alimento mais desejável com que possa alimentar-se. A mente subconsciente não permanecerá ociosa. Se nela não plantar desejos fortes, ela se alimentará dos pensamentos que a alcançarão como resultado de sua própria negligência. Já explicamos que impulsos de pensamentos, sejam negativos ou positivos, chegam continuamente à mente subconsciente, procedentes das 4 origens mencionadas no capítulo sobre transmutação sexual. Por ora, é suficiente lembrar que você vive diariamente em meio a todos os tipos de impulsos de pensamentos que atingem, sem seu conhecimento, a mente subconsciente. Alguns desses impulsos são negativos, outros positivos. Você está agora empenhado em tentar excluir o fluxo de impulsos negativos e, por vontade própria, influenciar a mente subconsciente através dos impulsos positivos do desejo. Quando conseguir atingir esse fim, você possuirá a chave que abre a porta da mente subconsciente. Além do mais, controlará a porta de modo tão completo que nenhum pensamento indesejável poderá influenciá-la. Tudo que o homem cria começa sob a forma de um impulso de pensamento. O homem nada pode criar que não conceba inicialmente como pensamento. Com a ajuda da imaginação, impulsos de pensamento podem ser transformados em planos. A imaginação, quando sob controle, pode ser usada para formular planos ou objetivos que levam ao sucesso na ocupação escolhida. Todos os impulsos de pensamentos que queremos que sejam transmutados em seus equivalentes físicos e que são plantados pela vontade na mente subconsciente têm de passar pela imaginação a ser combinados com a fé. A mistura de fé com um plano ou um objetivo com a intenção de submetê-los à mente subconsciente só pode ser feita através da imaginação. À vista dessas afirmações, podemos facilmente concluir que o uso voluntário da mente subconsciente exige a coordenação e a aplicação de todos os princípios discutidos acima. Faça com que as emoções positivas trabalhem por você. A mente subconsciente é a mais suscetível à influência de impulsos de pensamento associados a sentimentos ou emoções do que os tem origem exclusivamente na parte raciocinadora da mente. Na verdade, há prova sólida em apoio da teoria de que os pensamentos carregados de emoção exercem sobre a mente subconsciente uma influência favorável à ação. É fato bem conhecido que a emoção ou o sentimento dirigem a maioria das pessoas. Se é verdade que a mente subconsciente reage mais rapidamente e é mais influenciada por impulsos de pensamentos saturados por emoções, torna-se fundamental conhecermos bem as mais importantes entre elas. Há 7 grandes emoções positivas e 7 grandes negativas. As negativas, por iniciativa própria, intrometem-se nos impulsos de pensamento, o que lhes abre passagem para a mente subconsciente. As positivas têm que ser injetadas através do princípio de autossugestão dos impulsos de pensamento que o indivíduo deseja que cheguem à mente subconsciente.
Instruções de como isso pode ser feito foram dadas no capítulo sobre autossugestão. Essas emoções ou impulsos de sentimentos podem ser comparados ao fermento na massa do pão, uma vez que constituem o elemento que desencadeia a ação e transforma os impulsos de pensamento, levando-os do estado passivo para o ativo. Podemos, portanto, compreender por que impulsos de pensamentos que foram saturados de emoção são trabalhados mais prontamente do que os que têm origem apenas na fria razão. Você está se preparando para influenciar e controlar a plateia interna da mente subconsciente, a fim de lhe passar o desejo de ter dinheiro que quer que seja transmutado em seu equivalente monetário. É fundamental, por conseguinte, que compreenda o método apropriado de abordar essa plateia interna. Você tem de usar a linguagem que ela entende, ou ela não lhe ouvirá o apelo. E ela compreende melhor a linguagem da emoção e do sentimento. Vejamos, portanto, quais as 7 grandes emoções positivas e as 7 grandes negativas, de modo a recorrermos à primeira e evitarmos as segundas quando dermos instruções à mente subconsciente. As 7 grandes emoções positivas: a emoção do desejo, a emoção da fé, a emoção do amor, a emoção do sexo, a emoção do entusiasmo, a emoção do romantismo, a emoção da esperança. Há outras emoções positivas, mas as 7 acima são as mais poderosas e as mais comumente usadas no trabalho criativo. Domine-as e você só poderá conseguir isso praticando, e as demais emoções positivas estarão à sua disposição quando delas necessitar. Lembre-se, neste particular, de que está estudando um livro que pretende ajudá-lo a desenvolver consciência monetária, mediante o processo de saturar-lhe a mente com emoções positivas. As 7 grandes emoções negativas a evitar: a emoção do medo, a emoção do ciúme, a emoção do ódio, a emoção da vingança, a emoção da ganância, a emoção da superstição, a emoção da raiva. Emoções positivas e negativas não podem ocupar simultaneamente a mente. Uma ou outra tem que dominar. Constitui responsabilidade sua certificar-se de que as positivas constituem a influência dominante em sua mente. Neste caso, a lei do hábito virá à sua ajuda. Forme o hábito de aplicar e usar as emoções positivas. No fim, elas dominarão de tal modo sua mente que as negativas não conseguirão nela penetrar. Só seguindo literalmente e continuamente essas instruções é que poderá obter controle da mente subconsciente. A presença de uma única emoção negativa na mente consciente será suficiente para destruir todas as possibilidades de ajuda construtiva da mente subconsciente. O segredo da prece eficaz. Se é uma pessoa observadora, você deve ter notado que a maioria dos indivíduos recorre à prece apenas depois de tudo mais ter fracassado, ou rezam por meio de um ritual de palavras sem sentido. E como é verdade que a maioria dos que rezam só o fazem depois de que tudo fracassou, eles começam a orar com a mente cheia de medo e dúvida, ou seja, as emoções com que a mente subconsciente trabalhará e passará à inteligência infinita. De igual maneira, são essas as emoções que a inteligência infinita receberá e com a que trabalhará.
Se você reza por alguma coisa, mas teme enquanto reza que talvez não receba, ou que a prece não será levada em conta pela inteligência infinita, sua prece terá sido em vão. A prece, de fato, resulta algumas vezes no atendimento do objetivo de nosso desejo. Se já passou pela experiência de receber aquilo porque orou, retroaja na memória e procure lembrar-se do estado concreto da mente com que rezou, e saberá com certeza que a teoria aqui explicada é mais do que simples teoria. O método através do qual você pode comunicar-se com a inteligência infinita assemelha-se muito àquele através do qual a vibração do som é transmitida pelo rádio. Se compreende o princípio de funcionamento do rádio, você naturalmente sabe que o som não pode ser transmitido até que tenha sido mudado para uma taxa de vibração que o ouvido humano não pode detectar. A estação emissora capta o som da voz humana e modifica-o, acelerando a vibração milhões de vezes. Só dessa maneira, a energia do som pode ser transmitida através do espaço. Uma vez ocorrida esta transformação, a energia que originariamente tinha a forma de vibração de som é levada a receptores de rádio que reconvertem a sua taxa original de vibração de modo a ser reconhecida como som. A mente subconsciente é a intermediária que nos traduz as preces em termos que a inteligência infinita pode reconhecer, transmite a mensagem e traz de volta a resposta sob a forma de um plano ou ideia definidos para alcançar o objetivo da prece. Compreenda esse princípio e saberá por que meras palavras lidas em um livro de orações não podem servir e jamais servirão como meio de comunicação entre a mente do homem e a inteligência infinita. Qualquer pessoa pode desejar riquezas e a maioria deseja, mas apenas algumas sabem que um plano definido, reforçado por desejo ardente de riqueza, é a única maneira segura de consegui-la. Bem, chegamos ao final de mais um capítulo e deixo aqui um abraço no Ronde. Fiquem com Deus.